Recentemente eu terminei um livro chamado Conversas com Deus. Esse aqui. Ele foi um livro muito impactante pra mim. Eu terminei ele tem mais ou menos 2 dias, mas a primeira vez que eu ouvi ele, eu acho que tem uns 4 anos. Eu ouvi toda a trilogia, tem mais ou menos 40 horas ali, então são umas 800 páginas. Esse livro, em toda essa trilogia, teve uma parte que me marcou muito, que é sobre a oração. Eu gostaria de falar um pouco aqui sobre os meus entendimentos do que isso significa, e se isso for útil para você, cara, fico muito feliz. Você é muito bem-vindo aqui no canal. Inclusive, faço o convite aqui: se viver uma vida extraordinária, se buscar ter virtudes, se buscar ser um homem masculino, canaliza a sua fúria e potência para trazer amor e abundância para sua família, para as pessoas ao redor. Um homem que quer ser líder e quer deixar um impacto na humanidade. Se você quer viver uma vida saudável, com a saúde física, com a saúde mental em dia, se inscreva aqui no canal e deixa o like para me ajudar no vídeo. Se eu me revelasse como o Todo-Poderoso, Rei do céu e da terra, e movesse montanhas para prová-lo, haveria aqueles que diriam: deve ter sido Satanás. Deus, ele é infinito. Ele, ao mesmo tempo que ele é todas as formas, ele não tem forma. Então, se ele se provasse através de diversas esculturas, ou formas, ou símbolos, a gente ia glorificar aquele símbolo e não a Deus em si. Porque Deus, ele é, de certa forma, tudo e o nada. Ele é o alfa e o ômega. Ele não é uma fração da realidade, ele é o todo. O universo está dentro de Deus. E se você pega uma imagem e Deus se revela através daquela imagem, a gente vai glorificar aquela imagem e não a Deus. E é assim que deve ser. Porque Deus não revela a si próprio por meio da observação externa, mas da experiência interna. Cara, eu consigo provar muito isso pra mim mesmo, assim, sabe? Eu já tive experiências muito profundas com Deus. Eu já fiz um retiro espiritual final de 2019, foram 4 dias em silêncio, em um retiro, o nome é Arte do Silêncio, né? Foi em um hotel fazenda no interior da Bahia, e foi muito profundo pra mim, eu senti muito Deus, e realmente é uma experiência interna, né? Não é uma experiência externa. Cada um tem que ter seu próprio relacionamento com Deus. Quando a experiência interna revela Deus, a observação externa não é necessária. E se a observação externa for necessária, a experiência interna não será possível. Portanto, se a revelação for pedida, não poderá ser obtida. Porque o ato de pedir é uma afirmação de que não existe, que ela não existe. Ou seja, se você pede: Deus, se mostre aqui agora, se mostre. É um ato de que você precisa que ele se prove, ou seja, você não tem fé naquilo. E que nada de Deus está sendo agora revelado. Ou seja, a autoafirmação de pedir para que Deus se revele agora, de maneira intrínseca nela, a afirmação de que ele não está se revelando no momento presente. E a verdade é que Deus está constantemente... Deus é a realidade, Deus é a própria consciência. Você olha aqui para a parede, você olha tudo o que está acontecendo, Deus é o momento presente. Deus é tudo que você observa. Deus está aqui agora. E o fato de que a vida existe é a grande prova de Deus. Pelo menos essas são as minhas opiniões. Tal afirmação produz experiência, porque o seu pensamento a respeito de algo é criativo. Sua palavra é produtiva. E seu pensamento e sua palavra juntos produzem de modo muito eficaz a sua realidade. O poder das palavras. Quando você fala: nossa, como eu sou toda errada, como eu sou fraco, eu sou tão tímido. Você apresenta seu filho: ele é tímido. Essa afirmação cria a própria realidade, porque você co-cria junto com Deus o momento presente. Você tem poder e a sua palavra é criativa, o seu pensamento tem poder criativo. Cuidado, porque é um poder que você pode usar tanto para o mal quanto para o bem. Por isso, a sua experiência será a de Deus. Por isso, a sua experiência será a de que Deus não está sendo agora revelado. Porque se tivesse, você não pediria a Ele que se revelasse. Cara, isso aqui é sensacional. Vamos lá, agora eu vou para a parte que é sobre a oração, que para mim é muito impactante. Isso significa que não posso pedir, agora é a pessoa perguntando para Deus. Isso significa que eu não posso pedir o que desejo? Está dizendo que rezar pedindo algo, na verdade, nos impede de consegui-lo?
Isso aqui é muito interessante, né? Relacionando com outro livro que eu comecei a ler, chamado Poder versus Força. Basicamente é um livro um pouco mais científico do que esse aqui. Vem de uma pesquisa do Dr. David Hawkins, né? Ele foi um psiquiatra, se não me engano, ou psicanalista, ou um psicocientífico, talvez, do século XXI, onde ele pesquisou, através de estados vibracionais, diferentes tipos de emoção, as pessoas, né? Tem toda uma pesquisa por trás, é um pouco robusta, é difícil explicar aqui. Mas, basicamente, ele criou um espectro, ele criou um modelo científico que coloca de maneira numérica como as emoções estão nessa hierarquia, de certa forma, vibracional, e que tipos de emoção está acima, entre aspas, das outras. E o desejo, olha só que interessante, o desejo, ele é uma das partes que está mais embaixo. Porque quando você deseja algo, é uma autoafirmação, é uma vibração de escassez. Quando você quer algo, você está escasso. Quando você ama, quando você agradece, ou seja, gratidão, você está em abundância. Você agradece porque você está cheio, e aí você agradece. É uma autoafirmação, é um estado vibracional abundante. É bem diferente do desejo, que o desejo é escasso. E aqui, no caso, o nosso querido autor está perguntando se ele deveria pedir fazer orações de desejo, pedindo a súplica para Deus, que seria, no caso, o estado vibracional do desejo, que é relativamente baixo. Vamos lá. Essa é uma pergunta que é feita há séculos e que sempre foi respondida. Contudo, você não ouvirá a resposta, ou não acreditaram nela. Ou vocês não ouviram a resposta ou não acreditaram nela. A pergunta é respondida novamente, em termos e linguagens atuais. Deste modo, você não terá aquilo que pedir, e tampouco pode ter tudo o que quer. Isso ocorre porque o seu próprio pedido, é aqui a parte que está no highlight. Isso ocorre porque o seu próprio pedido é uma afirmação de carência. E você dizer que deseja algo apenas produz essa experiência, a do desejo, em sua realidade. Desse modo, a oração correta nunca é a de súplica, mas a de gratidão. Vamos mastigar um pouco isso aqui? Vamos lá. Basicamente, Deus afirma aqui nesse parágrafo que quando você pede algo para Ele através da oração, é uma autoafirmação de carência. Ou seja, Deus, quando a gente cria, quando a gente tem um pensamento e ele é criativo, e a realidade é um reflexo de como a gente enxerga ela, porque a realidade é um grande espelho, né? E de certa forma, a maneira que a gente enxerga a realidade tem um impacto muito grande nela. Então, se você cria a autoafirmação do querer, do desejo, e você fala que você deseja algo, é justamente isso que Deus vai criar. A experiência do querer, a experiência do desejo. Ou seja, Deus, eu quero muito um carro novo. Por favor, me dê um aumento no meu salário para poder conseguir comprar aquele carro zero. É exatamente essa experiência que Deus vai criar para a sua vida. A experiência do querer aquele carro, do querer o salário. Mas se você muda essa autoafirmação para uma afirmação com um pouco... uma afirmação de gratidão, uma afirmação que vibra em estados vibracionais, que vibra em gratidão, que vibra em amor, que faz parte dos 4% ali das emoções mais positivas, é uma autoafirmação muito mais potente. E quando você agradece, Deus te dá de antemão aquilo. Desse modo, a oração correta nunca é a de súplica, mas a de gratidão. Quando você agradece a Deus antecipadamente pelo que você escolheu experimentar em sua realidade, de fato, reconhece que está lá. Ou seja, você já reconhece que está lá. Ou seja, se você faz um pedido, Deus, muito obrigado, Deus, muito obrigado porque eu ganho bem, muito obrigado porque eu sou um funcionário extremamente eficiente, um funcionário que lida bem com as pessoas, um funcionário que é líder, um funcionário que gera muito valor para a empresa, um funcionário que as pessoas enxergam que eu produzo muito valor. Eu sou grato, Deus. Eu sou grato porque eu sei que
o meu aumento salarial estar vindo em breve, estar chegando, eu já ganho muito bem, eu vivo em abundância, eu sou esse funcionário e eu já estou escalando na hierarquia da empresa, e com isso eu sei que o carro da minha vida, aquele grande carro que eu desejo, ele vai vir até a mim, e de antemão eu já agradeço, porque eu sei que eu vou ter aquilo, porque Deus é bom, e eu sei quem eu sou, e eu sei quem eu escolho ser. Você percebe o poder dessa afirmação? Você percebe o quanto ela é muito mais poderosa do que a do eu quero esse aqui, por favor? Logo, a gratidão é a afirmação mais convincente para Deus. Uma afirmação de que mesmo antes de você pedir, eu atendi o seu pedido. Então, nunca suplique, agradeça. Mas e se eu agradecer antecipadamente a Deus por alguma coisa e ela nunca acontecer? Isso poderia levar a uma desilusão e amargura. Esse aqui é um ponto muito importante. Vamos lá. A gratidão não pode ser usada como um meio de manipular a Deus, um mecanismo para enganar o universo. Você não pode mentir para si mesmo. Sua mente conhece a sinceridade de seus pensamentos. Se você dizer obrigado, Senhor, por tais e tais dádivas, e o tempo todo estiver muito claro em sua mente que essas dádivas não existem em sua realidade atual, não poderá esperar a Deus que veja isso menos claro do que você e o produza para você. Deus sabe o que você sabe, e o que você sabe é o que aparece com a sua realidade. Ou seja, se você vai e agradece por algo que você sabe que não é real no seu coração, e você está mentindo para si mesmo ou querendo enganar a Deus, o seu coração sabe que aquilo ali não é verdade para você. Logo, Deus sabe também. Você acha que Ele vai entender algo que o seu coração não está falando com sinceridade? Como posso ser sinceramente grato por algo que não sei, por algo que sei que não tenho? E aqui vem a grande questão. Fé. Se tiver apenas a fé de uma semente de mostarda, moverá montanhas. Você passa a saber que tem, porque eu disse isso. Porque eu disse que antes mesmo de você pedir, eu lhe darei. Porque eu disse de todos os modos possíveis, por meio de todos os mestres que conhece, que tudo que escolher, escolhendo em meu nome, terá. Muitas pessoas dizem que suas preces não foram atendidas. E uma prece não é nada mais do que uma afirmação fervorosa do que é a realidade. Deixa de ser atendida. Todas as preces e afirmações, e todos os pensamentos e sentimentos são criativos. Até o ponto em que forem tidos fervorosamente como verdadeiros, se manifestarão em sua realidade. Ou seja, tem que ser sincero, tem que vir de uma sinceridade do seu coração. Quando é dito que uma prece não foi atendida, o que de fato aconteceu foi que o pensamento, a palavra ou o sentimento mais fervoroso tornou-se mecânico. Contudo, o que você precisa saber e esse é o segredo, é que o pensamento por trás do pensamento, o que poderia ser chamado de pensamento responsável, é sempre o pensamento controlador. Ou seja, a intenção que vem daquele pensamento. Se você pensa em algo como a gratidão, que a origem daquele pensamento sabe que ela não é verdadeira, esse pensamento, que é um metapensamento, é o que realmente vai digerir ou que vai guiar a sua realidade ou as consequências daquela oração. Porque no fundo o que importa realmente é o que vem do coração e não as palavras vazias. As palavras são símbolos que carregam energia. E o que importa não é as palavras e sim a energia por trás. Assim sendo, se você suplicar, terá muito menos chances de experimentar o que acha que está escolhendo. Porque o pensamento responsável por trás de todas as súplicas é o de que você não tem agora o que deseja. Esse pensamento responsável se torna a sua realidade. O único pensamento responsável que poderia repelir esse pensamento é baseado na fé em que Deus sempre atenderá a todos os pedidos. Algumas pessoas têm essa fé, mas são muito poucas. E basicamente é isso. Eu queria falar um pouco sobre esse grande trecho aqui, que eu circulei aqui, que foi uma passagem que me impactou muito. Eu oro todos os dias e eu sempre busco orar aí com afirmações de gratidão. E eu sinto que
sei lá, me coloca num estado de espírito muito bom. Eu vejo as coisas que eu tenho e eu sinto que atrai coisas muito boas para minha vida também. Um grande abraço, espero que esse vídeo tenha agregado algo de valor para você. E não se esqueça de orar, não se esqueça de agradecer e vamos buscar aí ser a nossa melhor versão. Fique com Deus.